Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos Bom, a mais um vídeo do canal. bom dia, pessoal. Então, a gente vem com esse vídeo novo hoje para falar sobre a desfusão, né? Esse vídeo, ele é uma continuação do vídeo anterior, que é a fusão cognitiva, em relação à ACT, como a ACT faz, né? O que é a fusão cognitiva. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como promover a desfusão com os nossos pacientes, né? Vamos trabalhar mais um pouco a parte prática. No vídeo anterior a gente conceitualizou, agora a gente vai conversar um pouco mais sobre como fazer a desfusão na prática com os pacientes. Isso mesmo. Eu acho que é sempre um ponto de questionamento como que a gente observa, como que a gente faz, como que a gente identifica, e a nossa intenção é trazer mais clareza para vocês de alguma forma. Isso aí. Então, gente, assim, ó, só retomando os conceitos do vídeo anterior, né, que a gente falou o que é a fusão, eu acho que a gente pode começar, assim, a gente disse lá o que é a fusão. Então, vamos falar aqui hoje o que é a desfusão, né, conceitualizar um pouquinho antes da gente começar e trabalhar como fazer isso. Então, assim, quando a gente fala de desfusão, a gente está dizendo que nós estamos tentando diminuir o controle dos pensamentos nas nossas vidas, nas vidas dos nossos pacientes, né? Fazer com que o paciente aprenda a observar um pensamento como só um pensamento, né? E mesmo com aquele pensamento, ele consiga viver de acordo com seus valores. Então, assim, diminuir a literalidade do pensamento. E eu acho que isso também faz parte até de outros vídeos que a gente já comentou, tanto de aceitação como self, como um conceito, que é ele identificar com o pensamento faz parte da existência dele e que não é porque é um conteúdo que ele não gosta, ele precisa eliminar, ele tirar. Então, é não ter o apego também aquele pensamento, ao conteúdo do que está dentro às vezes da cabeça de forma de imagem, de lembrança, de memórias, mas que faz parte da nossa existência humana. Então, a proposta da desfusão também é promover para a pessoa esse olhar do que faz parte da minha existência, mas eu não preciso ter que eliminar. Eu não preciso considerar, entrar naquela dualidade entre certo e errado, bom e ruim, mas eu posso apenas abrir um espaço na minha existência, como a aceitação, a disposição, para que isso exista em mim, e aí o que faz parte do meu eu, do self como um conceito. Então, é trabalhar junto também a aceitação, junto com o self como um conceito. Isso mesmo. E eu vou pegar esse gancho que a Ana comentou ali, até para falar um pouquinho desse link com a aceitação, também no trabalho do terapeuta. Então, veja assim, nós como terapeutas, nosso objetivo com a difusão não é mudar o pensamento do paciente, tá? Porque às vezes as pessoas dizem assim, então vamos pegar o nosso lado mais racional, né? Ou o nosso lado ali, de alguma forma, de convencimento do paciente que aquele pensamento, se a disfusão é diminuir o controle dos pensamentos e fazer o paciente olhar ele só como pensamento, então vamos convencer o paciente, né, que aquele pensamento não faz sentido. Veja assim, gente, não é esse o nosso trabalho, isso não é desfusão, tá? Nós estaríamos trabalhando contra a aceitação. Né? Veja assim, ó, o paciente tem um padrão de comportamento e entre os comportamentos entram os comportamentos privados, que são pensamentos e sentimentos, que é dele, que foi construído ao longo da história dele. Eu vou falar uma coisa aqui que a maioria das pessoas não gosta de escutar, mas é real, que possivelmente sempre estará com ele. Tá? E eu Na acho vida que se a gente entra num lugar de tentar trocar aquele pensamento sem levar em consideração o contexto, a história da pessoa, a gente, enquanto terapeuta, também vai cair num lugar invalidante, né? Que vai, de alguma forma, invalidar o repertório da outra pessoa, a fala, e isso tem uma implicação clínica muito séria, porque pode levar a pessoa a não comentar mais algumas coisas e não ter melhoras. Isso aí, e pode destruir uma relação terapêutica, né? Porque o Exato. paciente pode não se sentir compreendido no geral. Então, veja, nosso papel não é questionar aquele pensamento e olhar se ele é lógico ou não, tá? Ou aquele sentimento e olhar se ele é lógico, ou ficar tentando mudar ele. Não é, né? Então, veja, pensem só, vou dar um exemplo. Pensem assim, se eu tô com uma sensação dizendo assim, nossa, eu sou uma pessoa horrível, muito feia, por exemplo, horrível esteticamente, e vem alguém, meu terapeuta fala assim para mim, nossa, mas você é muito linda, já não falaram que você é linda? Isso vai mudar a minha sensação? Isso vai mudar o que eu tô sentindo em relação a mim mesmo?
não vai ter efeito nenhum na pessoa, né? Porque ela construiu aquele padrão de comportamento que pode ser, isso é só um exemplo, tá? Eu sou muito feia, pode ser qualquer outro nível de pensamento. Se a pessoa questiona, o questionar diretamente na tentativa de mudar produz mudança. Então, não é isso que a gente deve fazer como terapeuta arte para promover a difusão. Então, eu peguei esse gancho da aceitação que a Ana falou, porque tem muito a ver com isso. E eu acho que para nós entra assim a desfusão junto com a aceitação enquanto terapeutas, nessa ideia de não tentar mudar a pessoa, porque o que eu vejo muito é esse trabalho que nós precisamos fazer enquanto terapeutas e seres humanos, de também separar, de não fusionar com o que eu faria, com o que eu acho que seria o certo, com o meu eu como pessoa agiria de determinadas formas e de alguma forma propor para aquele paciente e esperar, exigir que ele haja da mesma maneira. Ele não vai. Né? Então, é importante que a gente também se desfusione do que a gente também considera certo, do que a gente considera que está errado, do que a gente considera que deveria ou não deveria, mas sim observar aquela fala como um comportamento e olhar mais uma perspectiva analítico da situação, né? De fazer uma análise funcional e tentar entender e se desfusionar do que a gente gostaria, porque senão a gente também vai entrar num lugar de ficar cobrando outra pessoa a ter ações baseadas nos seus pensamentos, né, do que deveria parar de pensar, do que deveria fazer, agir, e vai cair num lugar que não vai ser bom para a relação terapêutica e nem para as intervenções. Isso mesmo. Então, primeiro, eu acho que a gente vai começar o vídeo falando que fazer difusão não é fazer isso. Tá? Então, tem bastante a ver com aceitação. Um pouquinho a gente já falou sobre isso aqui, né? Do paciente entender quais são os seus padrões de pensamento, sentimento, e conseguir viver uma vida valorosa apesar desse sentimento, né? Trabalhar para que esse sentimento não o paralise, esse pensamento não o paralise, e conseguir tomar ações valorosas. Então, está diretamente relacionado com a aceitação, né? A gente até pode colocar o link aqui do vídeo de aceitação para vocês, quem não viu, ver, e quem já viu, rever, porque está muito relacionado. Tem que abrir um espaço para que esse pensamento ele exista, sem que ele comande as minhas ações, a minha vida, de limitar os meus repertórios, o meu acesso a uma vida mais vital. Então, é só abrir espaço para que esse pensamento ele venha e ele vá, sem que eu me apegue, eu grude, eu me fusione nesse pensamento e passe a perceber como se fosse a única verdade possível. Isso, sem que ele me tire, né, do momento presente. Então, já fazemos uma outra relação com o hexágono, porque o pensamento às vezes me tira do momento presente e não permita que eu viva outras coisas que são significativas, né? Eles até usam uma palavra, assim, como se esse pensamento fosse fisgado, assim, um peixe tirado do mar, né? Fisga a gente para fora do momento presente. E o peixe fora do mar fica se debatendo, ele não nada, ele não chega a lugar nenhum. Exato. Uhum. E vamos falar um pouquinho, Ana, aqui para o pessoal que está vendo, né? Que sinais que a gente observa nos pacientes que mostra que eles estão bem fusionados e que é necessário trabalhar a desfusão, porque nem toda fusão precisa ser trabalhada. Só aquela que paralisa o paciente, né? Mas que sinais a gente observa no paciente que a gente vê que trabalhar a desfusão é necessário? A gente pode observar que tudo que ele traz na sessão, com comportamentos de regras, autorregras, e de que de alguma maneira limita o comportamento dessa pessoa, pode ser uma fusão, da mesma forma como ficar preso a algumas narrativas, né, justificativas de causa e efeito das coisas. Então, um exemplo disso de justificativa, é porque eu estou com depressão. E é por isso que acontece tal e tal coisa. Aí entra num movimento mecanicista também. Uma coisa relacionando com a outra e ela fica presa naquela situação sem conseguir sair. Ou entrar numa narrativa, é porque a minha família foi assim, foi assado, é por isso que eu tô desse jeito, não sou melhor, não consigo agir melhor. Faz sentido. A história, a vivência da pessoa, mas ficar presa nessa única perspectiva é uma fusão cognitiva, que não deixa, que limita a pessoa de ter ações mais valorosas. Isso. E pode ser que a família tenha feito muita coisa e por isso que você tem essa dificuldade de fazer isso hoje, né? Mas o que a gente tem que trabalhar mesmo com essa história, com essa família,
com essa dificuldade, como eu posso prosseguir em direção a uma vida valorosa, que tem a ver com a desfusão, né? Eu acho que um outro ponto que pega muito também é quando o paciente vem com uma narrativa muito repetitiva, em todas as sessões falando a mesma coisa, né? E às vezes não é assim por poucas semanas, às vezes são meses ou anos, preso na mesma história e não consigo sair. E veja que isso, o exemplo que você deu há pouco, também é bem que eu estava falando, não é trocar o pensamento, não é invalidar a história da pessoa, é abrir um espaço para que aquilo exista, mas é a partir de agora, no momento presente, a vida que você quer viver. E aí a narrativa que a pessoa fica presa também, a gente observa que é uma fusão no sentido que está trazendo um sofrimento, porque imagina, fica semanas, meses, anos, preso numa narrativa e não conseguir fazer diferente, ter o pensamento, essa narrativa que limita a pessoa de ter outras experiências. Então, é aqueles casos que às vezes até a gente fica pensando assim, nossa, de novo tá falando de tal coisa. Cada vez que eu começo a falar de assunto X, essa pessoa volta com essa narrativa, ou essa pessoa fica presa nessa narrativa. É uma fusão que a gente pode se questionar. Se não fosse este pensamento, essa narrativa que ela fica presa, o que mais existiria na vida dela para a gente também trabalhar? Né? Porque às vezes esses pensamentos eles também têm o lugar ali de fusão cognitiva, mas uma função clara de esquiva experiencial. Que isso é muito interessante, que vocês vão desenvolvendo bem o que o Reis fala, né? Os olhos e os ouvidos da ACT. Que quando vocês escutam e percebem isso acontecendo na sessão, é tentar entender o que estava acontecendo no momento presente da sessão, a minha ação com essa pessoa, que rapidamente a cabeça dela levou para essa mesma narrativa, levou para essa fala, de alguma maneira, para a regra, para a justificativa. O que aconteceu ali dentro dela, que a cabeça foi, né, o pensamento foi fisgado como se fosse o peixe, que rapidamente começou a agir da mesma forma. Então, para nós, terapeutas, é um desafio sair do conteúdo da fala e tentar entender para além disso. Isso. E eu acho que isso pode aparecer, eu vou dar alguns exemplos, em vários contextos da vida, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que fica assim, terminou um relacionamento já, sei lá, há 2 anos, e ela fica assim, olha, porque se eu não tivesse feito isso, talvez a gente ainda estivesse junto, porque eu vivi com aquela pessoa momentos tão importantes, tão significativos, e fica repensando, e às vezes por 2 anos a pessoa está nesse caminho, e estando nesse caminho, ela não consegue entrar em nenhum outro relacionamento que ela possa viver sensações parecidas, né? Porque é isso que é valoroso para ela, viver momentos significativos com alguém. Então, isso aparece muito frequentemente. De relacionamento é um exemplo, mas também pode aparecer em trabalho. Né? Se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito... É uma fusão com o momento presente, mas na perspectiva do passado. A pessoa ela fica fusionada, coisas que ela eu deveria, não deveria. Isso a gente também observa no repertório da pessoa. Sempre essa fusão com o passado, que eu deveria, não deveria ter feito. E também tem fusões que a gente observa quando ela fica pensando muito lá no futuro, na perspectiva oposta. Né? Porque se eu... Aí vira uma regra, né? Se eu agir de tal forma, então vai acontecer tal coisa. Então, aí a gente observa, geralmente as regras, elas têm relações com o futuro. E aí é uma fusão que a gente observa, porque ela está agindo muito sobre o controle de coisas lá no futuro e perdendo contato com o momento presente. Isso. Coisas que talvez são só possibilidades, que está prevendo, que talvez nunca nem aconteçam. Então a pessoa está ali, né, remoendo aquela situação e pensando, se acontecer isso, então eu vou fazer isso, se acontecer aquilo, eu vou fazer aquilo. Então às vezes fica tentando se preparar para questões do futuro que talvez nunca nem aconteçam na vida daquele paciente, mas que também desconectam de uma vida valorosa. Vai trazendo sofrimento no momento presente. Isso aí. Então, eu acho que é esse ponto ali que tá... Você vê como tudo se relaciona. Por isso que o hexágono ele é todo conectado. Porque nós já trouxemos aqui a relação com a aceitação, com o momento presente, com o self contextual, né? Está tudo conectado, assim, quando a gente fala da questão da desfusão. E tem mais uma coisa também que está muito ligada aos tipos de fusão, 2, na verdade, né? Uma me faz pensar que é muito ligada ao self, os dois, pensando bem, o self conceitualizado, que é a parte da personificação. Então, quando eu fusiono, aí eu vou deixar depois para vocês o link aqui também, para vocês reverem o vídeo sobre o apego ao self conceitualizado. Porque a pessoa ela se fusiona naquelas ideias do que ela deveria ser. Então, ela fica muito fusionada com o pensamento de quem ela deveria, quem ela não deveria ser, quem é horrível ser, né, ou muito bom ser, e ela fica fusionada com isso também.
né? Então, um apego direto ao self. E um outro que esse eu confesso que é o meu desafio maior, é aqueles pacientes que eles têm um conteúdo muito intelectualizado. E aí, para mim, eu acho que é um desafio muito grande, porque eu gosto de conversar coisas que a rede de pensamentos, de relações que a gente vai fazendo, vai crescendo. E aí é um desafio, porque a gente começa a perceber aquele paciente que tudo traz na sessão formas intelectualizadas, seja fazer uma relação do sentimento com uma música, com uma poesia, com um filme, ou com teorias, né? E as teorias também não deixam de fazer parte da fusão, porque a pessoa está só relacionando, fazendo causas e efeitos das coisas com as teorias das coisas. E aí isso é uma fusão, claro, porque quem seria essa pessoa se não fosse essas teorias que ela está fusionada de alguma forma? Né? Então, para mim é desafiador, porque se deixar eu entro, então eu preciso ficar muito atenta para eu não entrar naquele conteúdo. Eu acho que é uma chance muito grande quando o paciente vem assim, principalmente fazendo teorias, que a gente não fusione junto. E a gente compra a ideia com ele de que o que ele está falando faz todo sentido. E às vezes ele está fusionado com a ideia que é isso e não tem como mudar. E é uma armadilha grande para o terapeuta, porque às vezes a gente se fusiona junto. No sentido assim, que parece que a vida dele é isso e não tem uma outra alternativa. Não existe uma mudança. A gente cai nessa armadilha constantemente, porque é um desafio para a gente. E às vezes, né, precisa de supervisão para tentar sair dessa armadilha. Fala assim, não, né? Vamos olhar pessoa de fora, né, para poder trazer esse olhar. Vamos olhar para outras perspectivas, né? Vamos ver outras possibilidades, porque assim, nunca há uma possibilidade só, né? E daí entra no que você falou, Ana, da análise funcional. Eu preciso entender para o paciente, porque às vezes ele fica muito preso assim, isso é a verdade, né? Mas qual a função dessa verdade na sua vida? Talvez ela te paralise. Né? E eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar, bastante análise funcional, né? Isso é a verdade. Então, se essa verdade te paralisa, então vamos trabalhar, eu vou ficar com essa verdade, mas vou tentar fazer uma coisa diferente. Porque se a gente... Agora, imaginei aqui visualmente uma análise funcional, rapidinho, enquanto você estava falando, Tati, estou pensando aqui, se antecedente a gente vê, né? Vou chutar, tá? É uma coisa hipotética, vozes da minha cabeça. Eu pensei assim, se fosse antecedente uma pessoa, né, que viveu ali algumas histórias de rejeições ou de invalidação, e aí ela passa a se comportar de uma forma muito intelectualizada, e aí a gente passa a entender a função que se comportar dessa maneira tem na vida dela, quais são as consequências. Pode ser que traga, né, ali uma perspectiva desse eu, do self, de uma forma que ela goste, que tenha algum tipo de reforçamento social. Pode ser uma esquiva experiencial de não falar sobre si, se manter naquele apego do que sustentar ser. Pode ser muitas coisas. E aí pode ter também a parte punitiva, que é tirar o contato com relações. Porque se a gente parar para pensar, quem é que vai gostar de se relacionar com alguém que sabe de tudo, muito técnico, muito teórico, e não é humano experiencial? Isso. Então, é muito importante fazer essa análise funcional, antecedência, né, o antecedente, o comportamento é a consequência daquilo. Com certeza, porque eu acho que na conexão com pessoas, a gente procura a vulnerabilidade e a intimidade. Né? A gente não procura aí essa questão de saber tudo, de ser intelectual e tudo mais, né? Isso também é uma coisa legal, talvez chame algumas pessoas para ter interesse à conversa, mas a gente quer mais que isso em uma relação verdadeira, né? Mostra uma pessoa muito inflexível, rígida, e que isso é um indicativo também que a gente precisa trabalhar de fusão. Você pega uma pessoa muito inflexível, muito rígida, com repetições de padrões. Exato. Então, tem muitas dicas assim. Eu sei que a gente, né, tentou simplificar, e eu sei que não é tão simples observar no consultório, mas quanto mais vocês forem desenvolvendo esse repertório de ouvidos da arte, vocês vão pegar acontecendo na sessão, e é uma forma muito boa para vocês intervirem na hora, para sair do conteúdo da fala, se desfusionarem também com aquele conteúdo, e fazer as intervenções que vocês gostariam. E o que a Tati falou, né, da gente se fusionar com aquilo que não dá certo, isso é muito comum. Às vezes a pessoa está tão presa naquela narrativa que não adianta fazer outra coisa, ou que já tentou e não deu certo, ou que parece um sofrimento muito grande mesmo, e que não deixa de ser. Mas se a gente se fusionar com a mesma perspectiva da pessoa, vai ser muito difícil a gente também ajudar. Então, por isso que é importante a gente também entender o que é a fala da pessoa e o que eu estou observando aqui.
Uhum. Eu até vou deixar uma dica aqui. Eu assisti esse final de semana um filme que ele se chama Here, Aqui, né? Que fala um pouquinho, que tem um personagem lá que ele é muito fusionado. Então, eu acho que é um bom exemplo, assim. É um filme que se passa numa casa, então o filme todo passa num cômodo só. E ele vai mostrando como a vida das pessoas que moraram naquela casa foi mudando naquele cômodo. E tem um dos personagens que ele começa como filho, e depois ele começa a namorar tal e vira pai. E mostra como ele é fusionado com a ideia de que eles precisam guardar dinheiro, que pode ser arriscar e sair daquela situação pode ser perigoso, que pode fazer com que eles tenham dívidas, que eles não vão dar conta. E ele fica total desconectado das necessidades da filha, da esposa. E até que chega um momento que ele está tão fusionado com essa ideia por anos que a esposa deixa ele, né? Porque assim, ela quer mudanças e ela sinaliza para ele por anos. Então, veja, acho que mostra um pouco para a gente como a fusão cognitiva limita a vida. Uhum. E faz perder o acesso a coisas que seriam vitais, por exemplo, o casamento. O casamento, que é algo que ele valorizava muito, que gostava muito dela. E eles tinham uma relação muito boa, fora o fato dele nunca querer sair daquela casa. Uhum. Ele tinha medo de arriscar, de comprar. Então, eu acho que é um ótimo exemplo para mostrar para a gente assim, como essa rigidez, essa inflexibilidade, essa fusão com essa ideia de talvez eu não consiga pagar, talvez a gente fique com dívida, né? Estou com medo de arriscar, traz aí um afastamento de uma vida valorosa. E a gente fica presa naquela armadilha do sofrimento que a gente comentou lá nos primeiros vídeos, acho que no vídeo 1 até, que a pessoa ela fica presa numa armadilha de sofrimento humano, que na tentativa de não pensar, não sentir algo, ela faz muitas coisas para não sentir, não pensar aquilo. Só que isso só vai trazer sofrimento, porque ela não consegue sair desse ciclo. Isso mesmo. Eu acho que isso é uma coisa importante para pensar, né? E eu acho que é importante também a gente identificar e pensar, né? Como fazer, então, para gerar essa... Deixa eu perguntar isso, Tati. Como que você faz com seus clientes no consultório? Eu acho que a gente precisa olhar para essa situação. Tem algumas formas, né? Vamos falar de algumas aqui, a gente até vai conversando, assim. Eu acho que é importante o paciente trabalhar para ele olhar o pensamento como se fosse só um pensamento. Então, diferenciar o pensamento do pensador. Né? Então, assim, eu estou tendo um pensamento de que eu sou insuficiente, que eu não vou dar conta de pagar uma casa nova. Né? Mas não se eu estou tendo esse pensamento, sim, mas não significa que eu sou uma pessoa insuficiente. Né? Então, esse pensamento veio em mim. Então, ele entender que ele é um pensamento, que as duas coisas não correspondem. Não significa que eu estou tendo um pensamento, que aquele pensamento me define como sujeito. É observar. Né? Observar. Então, seu eu é o observador do pensamento, né? Então, só ali eu estou observando. Separar pensador do pensamento. É um pensamento que veio agora. E uma coisa que eu acho que ajuda muito nisso ali é assim, a gente conseguir entender com o paciente a história dele. Para entender assim, aonde esse pensamento foi construído na minha história. Eu acho que isso ajuda. Qual era a função desse pensamento, em qual contexto? Porque isso é muito importante. A gente, desculpa até te cortar, Tati, mas entender assim a função desse pensamento que na história pode ter sido muito importante que esse pensamento tenha aparecido para que ele sobrevivesse a determinado contexto. Mas isso a gente está falando de um contexto que já foi. E aí, por isso a conexão com o momento presente, de que agora, na vida que ele está vivendo hoje, este pensamento não está mais ajudando, está trazendo sofrimento. Então é importante que a gente possa entender mesmo a história da pessoa para trazer ela para agora também, né? Agora, e eu acho que entender de onde ele surgiu na história não vai modificá-lo, só que vai ajudar a pessoa a entender que ele fez sentido e que nesse momento de vida ele é só um pensamento que surgiu, não surgiu agora. Ele me revisitou nesse momento, mas ele surgiu de uma história a qual ele fez muito sentido no passado. Eu acho que isso ajuda muito a gente conseguir separar pensamento do pensador, né? Porque a pessoa mudou de lá para cá. O pensamento pode estar revisitando você de novo, mas ele está bastante sob o controle de uma história. Então, eu acho que isso é algo que ajuda muito. Para começar a se desfusionar, né? Então separar. Tem um livro que é aquele Liberte-se, do Russ Harris. Ele é curtinho, fininho, eu vou deixar aqui para vocês também a referência. Tem vários capítulos que ele ensina essas técnicas de observar que eu estou tendo apenas um pensamento, mas ele não me define. Eu, às vezes, costumo usar com os pacientes também, a gente dá... eu tinha uma paciente que ela dizia assim para mim, olha, começou de novo a pensação.
né? Daí eu dizia assim para ela, então vamos dar um nome para esse pensamento quando ele vem? Então ela falava assim, o José voltou. Né? Então a gente conversava muito sobre isso para dizer que assim, olha, se eu dar um nome outro para o pensamento, às vezes facilita eu olhar ele como um pensamento. Não sou eu, é o José que está voltando. Sabe? Parece uma coisa simples, ou uma coisa até boba, mas faz diferença na prática. Faz muita. E outra também, que acho que eu gosto, é assim, de pedir para que a pessoa ela se descreva de alguma forma quando ela está pensando algo. Daí eu vou dizer como funciona para mim. Quando eu me percebo com pensamentos muito ansiosos ou que eu estou muito fusionada no pensamento, eu digo para mim mesma: olha lá a Ana neurótica pensando nisso de novo. Então, eu criei essa narrativa para mim, mas não é nenhum julgamento aqui a meu respeito, de uma forma ruim ou boa, mas é só uma maneira de me desfusionar, de olha lá, Ana neurótica pensando nisso de novo, é só um pensamento, não quer dizer algo sobre. Então, fala assim, olha lá, a Ana preocupada pensando nisso de novo. Isso. E até coisas mais concretas, né? Colocar num papel, às vezes assim, olha, qual é o pensamento que eu estou tendo agora? E daí, assim, que esse pensamento, às vezes, é uma interpretação que eu faço da realidade, que tem a ver comigo e com a minha história. E daí, do lado, eu descrevo assim, mas o que aconteceu? Então, eu vou colocando as duas coisas e avaliando, assim, será que esse pensamento é realmente o que aconteceu ou são duas coisas diferentes? Aprender a separar, sabe? O que a pessoa me falou. Às vezes eu até peço para os pacientes para eles deixarem eu ver, porque eles dizem, olha, fulano me falou tal coisa, que é uma interpretação deles. Eu digo assim, você pode ler a mensagem para mim? Porque a gente pode ir junto pensando, será que fulano falou isso mesmo? Ou essa foi a minha interpretação, que vem da minha história, de tudo que eu já passei, do que o fulano falou? Né? Aprender a separar as duas coisas. Sim. Também são processos importantes, acho que, de difusão. Sim, e aí tem um exercício da metáfora do ônibus que eu vou deixar para vocês depois nos shorts, tá? Que aí eu consigo falar de uma forma mais aprofundada, melhor, para vocês entenderem o passo a passo da metáfora do ônibus que eu gosto, dos passageiros no ônibus, e que é muito parecida com os demônios a bordo desse livro do Gus Harris, que eu acho que é muito importante e funcional para a gente usar no consultório, e aí depois vejo nos shorts, tá? Isso. Mas, assim, eu acho que isso é mais ou menos, né, uma introdução do que a gente pode fazer, como a gente pode identificar, como a gente pode trabalhar a difusão, mas muito nessa ideia que, assim, ó, todos nós estamos fusionados, nem toda fusão é ruim, algumas fusões nos ajudam em muitos momentos da vida, então, assim, eu entender algumas coisas sobre a minha vida e estar fusionado com ideias já nos ajudaram a sobreviver a momentos difíceis e possivelmente nos ajudam até hoje, mas quando a gente identifica essas disfunções que estão promovendo uma grande inflexibilidade, que estão nos afastando de viver momentos significativos, é ali que a gente precisa intervir, tanto em nós como terapeutas, quanto nos nossos pacientes. Isso mesmo. É identificar a limitação e a restrição de uma vida vital, né? Porque se a pessoa não está trazendo sofrimento, não tem porque a gente mexer, né? Mas agora, se a pessoa está trazendo esse sofrimento, esse fusionamento, esse apego, como se tornasse uma única coisa, aí a gente tem que intervir. E sempre cuidar para que a gente não fusione, tentando entender, que a pessoa entenda como seria uma maneira da pessoa agir a partir da nossa perspectiva, enfim, e lembrar que a nossa função enquanto terapeutas é acrescentar uma função ao estímulo de algo, sem ser substituir ou trocar, ou questionar, lutar contra, mas é acrescentar uma outra perspectiva. E isso a gente falou lá no primeiro vídeo, vou deixar também aqui depois. E dizer assim, uma relação, uma fusão que o paciente já aprendeu, talvez nunca mude, mas ele pode fazer outras relações ao longo da vida dele, né? Eu acho que é isso, assim. E trabalhar isso, que às vezes é duro, difícil de dizer, que talvez a forma como eu pense vai me acompanhar pro resto da vida em momentos diferentes. Só que as pessoas não querem escutar isso, as pessoas querem mudar o seu pensamento. Por isso que eu acho que isso talvez é algo difícil de escutar. Então você quer dizer que eu nunca vou mudar, né? Eu sempre vou pensar assim, eu sempre vou sentir assim? A resposta dura é talvez sim. Porque eu posso criar uma outra relação para lidar com esse pensamento e esse sentimento que está comigo, né? De modo que eles não impeçam que eu viva uma vida significativa. Eles continuam existindo junto comigo enquanto me direcionam para uma vida vital.
E tem uma referência que eu vou também deixar, para quem quiser aprofundar um pouquinho mais sobre a temática da desfusão, a tese de doutorado do Daniel Assaz é sobre esse tema e ficou muito boa, muito completa para discutir a respeito. Vou deixar aqui para vocês também depois o link. Ele se debruça bastante no tema, então para quem quiser aprofundar é uma ótima referência, né? Exato. Mas acho que era isso, então, gente. Obrigada por hoje aí, né? Por estar acompanhando o nosso canal. Então, eu queria agradecer aqui, estamos felizes, né? Quando esse vídeo for para o ar, talvez esse número já vai ter mudado, mas assim, a gente está feliz por estar completando essa semana aí, mais de 400 inscritos no canal, né? Um pouquinho mais de 400 inscritos, que demonstra o interesse de vocês e ficamos felizes com esse feedback que estamos recebendo. É muito gostoso a gente ver esses números crescendo, que é compatível com o interesse de vocês no nosso conteúdo. Então, eu só tenho a agradecer também pela presença, pela participação aqui de quem está mandando comentários para a gente, tanto aqui quanto no privado de nós duas. E para nós é muito gratificante. Então, não deixem de curtir, de comentar o que vocês acharam, ativar as notificações para quem ainda não fez isso, para receber sempre os nossos vídeos quando a gente posta, e compartilha com seus amigos também. Isso aí. Obrigada, então, gente. Um beijo, até a próxima. Até mais.